abençoe. Nós podemos ler, amém? Diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e, chegando a um povoado, ali uma mulher chamada Maria o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, mulher chamada Marta, recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que o Senhor ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Louvado seja Deus, né? Deus é sempre maravilhoso e sempre traz para a gente uma reflexão que nos leva a aprender a como servi-lo. Jesus, depois de contar a parábola do bom samaritano, Lucas, ele coloca nessa ordem cronológica e conta a história de uma mulher que, por sua vez, ela se chamava Marta, dona da casa, era irmã de Lázaro e de Maria. Lázaro, aquele que nós conhecemos, a quem Jesus ressuscitou depois de 4 dias que havia morrido. Então, Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano, e Lucas faz questão, logo depois, de contar o ocorrido na casa de Marta. Marta estava lá e recebeu Jesus em sua casa. No entanto, Maria, a sua irmã, foi quem deu atenção a Jesus. Mas, antes de entrar no texto, eu queria trazer uma breve reflexão e fazer uma breve lembrança. Um dia tem 24 horas, não é? São 24 horas. Nós geralmente gastamos 6 horas dormindo. O correto é dormir 8 horas, mas nós, no nosso relógio, gastamos em média 6 horas dormindo e 8 horas trabalhando. Geralmente nós trabalhamos 8 horas por dia. Sobra 10 horas, né? Para fazermos o que queremos. 10 horas sobra para a gente. São 10 horas para assistir um filme, para ir às compras, conversar com amigos, visitar um parente, etc. Esqueci. E também a igreja. E também a casa do Senhor. Mas nós precisamos colocar nessas 10 horas para que ela dê, para que nós possamos fazer todas as coisas e não deixar de ir à igreja, de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de estar na presença. Precisamos nos organizar. Precisamos pegar essas 10 horas que sobram e colocar em uma planilha de prioridades. E temos que selecionar quais são as nossas prioridades, porque existe muitas na nossa vida, mas existe uma prioridade que é indispensável. Ela é indispensável para a nossa vida. Chama-se buscar a presença de Deus. É estar na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar, de colher, de sorrir, de se alegrar. Há tempo para tudo. Mas precisamos organizar o nosso tempo. O próprio Deus organizou o tempo dele. A Bíblia nos conta que Deus, ele quando fez o mundo, ele fez em 6 dias. E um dia ele tomou para descanso. Então isso mostra que Deus organiza o seu tempo. Deus organiza as suas tarefas. Deus, ele é bastante organizado. E o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Nós temos o mesmo comportamento de Deus quando estamos no estado perfeito mental, quando estamos no estado perfeito espiritual, quando nós estamos vivendo ligados com o Senhor. Temos as mesmas características, temos os mesmos comportamentos, temos a mesma personalidade divina. Mas quando nós nos desviamos da essência da criação, então a vida vira uma bagunça. Então o que estava acontecendo com Marta? Jesus chega na casa de Marta e encontra Marta lá fazendo as coisas.
preocupada com seus afazeres, preocupada com as coisas do dia a dia, ou seja, com ganhar o pão. Mas Maria, sua irmã, ela percebe que não é todo dia que as pessoas recebem alguém especial em sua casa, que não é todo dia que vai alguém do tipo de Jesus visitá-la, que não é todo dia que ela recebe uma visita tão ilustre como Jesus. Então ela chega, senta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que Jesus estava falando. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, verso 4, que o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Marta, naquele momento, ela percebeu que ela não precisava do pão e precisava principalmente de ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé só vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quem não ouve não crê, quem não ouve não tem comunhão, quem não ouve não consegue alcançar a dádiva divina. Quem não ouve não consegue se aproximar do Pai, porque precisa crer que existe um galardoador da sua vida, alguém que vai te abençoar, alguém que é o supridor das suas necessidades e o resolvedor dos seus problemas. E naquele momento, duas irmãs, elas estavam no mesmo lugar, elas estavam dentro do mesmo ambiente, elas receberam a mesma visita, mas só uma percebeu a importância da visita. Só uma percebeu a importância da pessoa que estava ali. Só uma delas percebeu o quanto era importante estar aos pés do Senhor ouvindo a palavra. O quanto era necessário ouvir a palavra que Jesus havia de dar a ela naquele momento. Ou seja, Jesus não saiu e caminhou uma distância tão grande em vão. Se Jesus foi na casa daquela mulher, porque Jesus tinha algo para falar para eles. Jesus tinha algo para dizer para aquelas duas mulheres. Jesus tinha algo para falar para elas, mas só uma se preocupou em ouvir. Só uma se preocupou em estar na presença. Só uma se preocupou em estar aos pés do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, verso 31, eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo. Mateus 6, 31, diz o seguinte. Mateus 6, 31. Volta um pouquinho aí. Mateus 6, 31. Deixa marcado lá, viu? Para a gente vai voltar para a leitura em Lucas. A gente vai voltar. Deus é bom. Amém? Todos encontraram? Eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é quem estão sempre preocupados com estas coisas. São os pagãos que estão sempre preocupados com estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Versículo 33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta a sua própria dificuldade. Ou seja, Jesus disse que nós devemos primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e o demais Deus faz de acréscimo. Ou seja, quando nós estamos preocupados em buscar as coisas materiais, quando nós estamos preocupados em buscar resolver as nossas questões, o dia se torna curto, as horas passam rápido, a gente não arruma tempo, a gente fica preocupado com as coisas, mas Deus programou um dia com 24 horas e nos deu um dia inteiro, e Ele reservou cada hora do seu dia para cada coisa. O ser humano inconscientemente criou os horários, as organizações dos horários, como funciona a nossa vida social, e estabeleceu
que nós trabalhamos das 8 da manhã até as 18 da tarde. São 8 horas que nós trabalhamos. E nós chegamos em casa e geralmente hoje dormimos meia-noite, acordamos 6 horas da manhã. Temos esse tanto de horas para dormir e para trabalhar. Ou seja, o pão e o descanso. Entre o pão e o descanso está o tempo que Deus preparou para que nós possamos dar atenção à nossa família, para que nós possamos amar as pessoas, para que nós possamos viver com as pessoas que estão perto da gente e também estar na casa do Senhor, adorando, orando, jejuando e buscando a Deus. Tem um tempo para a gente orar, tem um tempo para jejuar, tem um tempo para ler a Bíblia e tem um tempo para vir à casa do Senhor adorar. Sobra 10 horas para a gente se organizar. Se a gente se organizar, nós temos tempo suficiente para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque o demais Deus já deu. Nós é que não somos e não ficamos satisfeitos com o que Deus deu. 8 horas por dia para a gente viver o dia a dia e ganhar nosso pão. Ou seja, cada preocupação tem seu dia. Cada coisa ela vem dia após dia. Não adianta ficar se preocupando, porque isso é normal. Então estava ali aquela mulher lá preocupada em fazer a comida, em cuidar da casa, em resolver os seus problemas. Mas a outra, ela olhou e fez um cálculo na sua mente. Quem é mais importante? Ouvir o mestre ou eu trabalhar? Ouvir o que Jesus tem para me dar, para me falar, ou eu trabalhar? Ela fez um cálculo na sua mente e decidiu e tirou a conclusão que estar aos pés de Jesus seria melhor. Antigamente, no tempo de Jesus, quando, e até em Israel até hoje é assim, quando um mestre senta numa cadeira, os seus discípulos sentam ao seu redor, aos pés dele, para ouvir o mestre falar. Todo rabino, quando ele senta e abre o pergaminho, abre lá a Torá, então os discípulos deles sentam ao seu redor para ouvir. E a falta de respeito quando o mestre senta e os demais não sentam ali. Então ela fez o que os discípulos de Jesus faziam quando Jesus se assentava. Naquele tempo os fariseus, muita gente não sabe o que significa fariseu. Eu vejo muita gente, eu vou até abrir esse parêntese para explicar a igreja. Fariseu, as pessoas hoje usam como palavrão, como uma pessoa que não presta. Fariseu, a tradução quer dizer separado. São pessoas separadas. Ao longo dos anos foi que as pessoas se distorceram isso aí e criaram outro sentido à palavra, mas quer dizer separado. Era um povo que era separado para buscar a Deus, para adorar a Deus e cuidar do templo. Era os sacerdotes separados, os santos que cuidavam do templo. Então, voltando ao assunto, ela estava naquele momento ali como um dos discípulos de Jesus sentado aos pés, honrando o que Jesus estava fazendo, honrando a visita de Jesus. E ela chegou, ouviu, ficou ali, mas tinha outra irmã, a irmã dela, Marta, chega e ela se aproxima de Jesus. O texto diz que ela se aproximou de Jesus. Ela se aproxima. Versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou. Olha, ela chegou perto. Estava dentro de casa, mas não estava perto. Estava dentro de casa, mas não estava de junto de Jesus. Estava lá, longe. Mas ela chega perto de Jesus, se aproxima de Jesus, não para adorá-lo, não para ouvi-lo, mas para reclamar. Mas para reclamar da conduta da irmã. Da conduta da irmã que estava naquele momento preocupada em buscar o que ninguém pode dar a ela, a não ser o Senhor. Que ela não poderia conseguir com a força do braço, mas sim ouvindo ao Senhor. Que ela não conseguia de maneira nenhuma buscar em outro lugar, a não ser naquele momento. Era um momento único. Nem todo dia Jesus iria estar ali. Era a oportunidade que ela tinha de conversar com o mestre, ouvir o mestre, dar atenção ao mestre. A irmã encosta e começa a reclamar.
Senhor, manda que minha irmã, ela venha. Você não está vendo não? Ela está aí, ó, sem fazer nada. Está aí do seu lado. E eu estou aqui nas minhas tarefas, olha, resolvendo tudo sozinha. E ela pensando que Jesus iria se agradar do que ela falou e repreender a Maria. Jesus disse para ela, versículo 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Olha, Marta, Marta, chamou o nome dela por 2 vezes, ou seja, num tom de repreensão. Marta, Marta, veja que você está aí, ó, preocupada com muitas coisas. Tem uma coisa hoje que tem acabado com a gente, sabe o que é? Preocupação. Tem tirado da gente a organização do nosso tempo. Nós temos 8 horas diárias para resolver os nossos problemas, para trabalhar, para conquistar o pão, para trazer as coisas para casa, para manter a nossa família. Mas, no entanto, ficamos preocupados no ter, conquistar. Por quê? O Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Você é visto pelo que você tem na sociedade. Criou-se uma metodologia que as pessoas só servem se ela tiver alguma coisa. Então a pessoa precisa ter um carro, precisa ter uma casa, precisa ter dinheiro, precisa ter status. E isso faz com que a pessoa ela comece a buscar por essas coisas e vira um ciclo vicioso a tal ponto que 8 horas por dia não dá para ela conquistar. Então ela tem que virar à noite. Então ela tem que trabalhar à noite, ela tem que gastar tempo com outras coisas. E aí na hora de buscar a Deus, ela nunca tem tempo. Na hora de buscar a Deus, ela nunca tem tempo. Na hora de se achegar a Jesus, ela nunca tem tempo. Não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de estar na casa de Deus. Ela nunca tem tempo. E quando alguém na casa dela, alguém próximo dela, se arruma e vai buscar a Deus, ou está orando, ela chega e grita aí, ó. Tá vendo? Tá vendo não, senhor, um negócio desse? Só fica aí orando, fanático. Vamos trabalhar para fazer. Começa a reclamar daquela pessoa que busca. Quando eu estava no princípio, logo quando eu comecei minha caminhada, eu gostava tanto de buscar Deus, é o primeiro amor da gente. A gente fica naquela ânsia de buscar a Deus, de ser batizado, de estar na obra. E eu não parava em casa um momento. Chegava do trabalho, igreja. Mas eu via tantas pessoas. Aí, não vai mais na casa dos amigos, não joga mais um dominozinho, não joga mais um baralho, não brinca mais de bola. É o tempo todo casa, igreja, trabalho, não liga para isso. Que vida é essa? E eu vi as pessoas reclamar, só pensa em igreja. Era do mesmo jeito que Marta falou para Jesus a respeito de Maria. Só está pensando em estar aí dos teus pés e não vem fazer nada. Ou seja, só faltou chamar de preguiçosa. Só faltou chamar ela de preguiçosa. Por quê? Ela reclamou. Porque não era comum Maria ficar ali sem fazer nada. Ou seja, ela ajudava sempre. Mas naquele dia, ela pega e vê que Jesus era mais importante do que os afazeres. Ou seja, era mais importante do que o pão de cada dia. Era mais importante do que eu conquistar as coisas. Era mais importante do que eu ter para mostrar às pessoas. Era mais importante do que qualquer coisa na face da terra. E nós precisamos entender que Jesus é mais importante do que tudo. Sentar para ouvir a palavra de Deus traz para o nosso coração fé. E a fé é quem agrada a Deus. A fé é quem leva a gente à conquista. É uma matemática de tolo achar que trabalhar, de lutar na força do braço, de tentar conquistar, vai levar a gente a algum lugar. Se a Bíblia mesmo diz que todavia o meu justo viverá pela fé. E algumas traduções diz que dá fé. E sem fé não tem como viver. E só tem fé ouvindo. A palavra de Deus não diz que a gente tem fé trabalhando. A palavra de Deus não diz que a gente tem fé assistindo. A palavra de Deus diz que a gente não tem fé dormindo. Não, é ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra. Ou seja, tendo a comunhão com Ele. É sendo alimentado com isso. Para que o coração da gente creia cada dia mais que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Para que nós possamos crer cada dia mais
que nós possamos conquistar cada dia mais através do poder de Deus e não da força do próprio braço. Temos vivido os dias assim, que as pessoas elas não se preocupam mais em buscar o Senhor. Levanta de manhã, sai correndo, ela não dobra o joelho, ela não ora mais, ela não faz nada a não ser trabalhar. Não é errado, ninguém está dizendo para deixar de trabalhar. Temos 8 horas por dia para fazer isso, mas nós precisamos dar um tempo para Deus, precisamos dar atenção para Deus, precisamos estar na presença de Deus, precisamos viver na presença de Deus. E nós vivemos assim, nessa agonia, da mesma maneira que Marta. Quantas pessoas não estão aqui porque estão cuidando da casa? Quantas pessoas, quando é convidada a ir ao culto, ela diz: eu não posso hoje porque eu tenho que arrumar a casa, eu não posso hoje porque eu tenho que ir ali ver um serviço, eu não posso hoje porque eu tenho que cuidar das crianças, eu não posso hoje porque eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar a Deus. Isaías 55:6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jesus estava naquele momento dando uma oportunidade a Maria e a Marta de buscar a Ele. E não era todo dia que Jesus estaria ali. Quando Lázaro morreu, Jesus levou 4 dias para chegar lá. Para você ver que Jesus não andava pouco. Imagine um homem só pregando por toda a região de Israel, por todos os lugares. Ele passava hoje aqui, para você ver Jesus de novo, era um tempão. E a pessoa não tinha Jesus assim impresso no papel, a palavra. Ela tinha que ouvir mesmo. Ela tinha que ouvir Jesus. Ela tinha que estar perto de Jesus. Lembra daquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo? Há 12 anos ela sofria. Você vê o que é que acontece. Ela levou 12 anos sofrendo até chegar o dia que ela pôde encontrar o Cristo. Até chegar o dia que ela pôde achar uma oportunidade de tocar nele, para deixar de sofrer. Porque Jesus não estava ali, olha, como onipresente naquele momento. Jesus estava andando em matéria, no corpo. Então a pessoa precisava vê-lo, precisava sentar ao redor para ouvir. Muitos queriam ver Jesus e não podia. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, por ter pequena estatura, soube que Jesus iria passar por um lugar, então ele correu, se apressou e subiu numa figueira brava. Uma figueira brava. E sobe Zaqueu para ver Jesus. E Jesus também faz a mesma coisa que fez com Marta. Jesus vai para a casa de quem? De Zaqueu. Entra na casa dele. E Zaqueu deu atenção a Jesus lá. Simão, o fariseu, fez a mesma coisa, deu atenção a Jesus, entre aspas, mas uma mulher roubou a cena. Entrou lá e roubou a cena. Entrou e tomou o lugar de Simão, o fariseu. Também em Betânia, essa mesma Maria fez a mesma coisa quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Entrou também lá e Maria era barril. Maria, ela queria estar com Jesus sempre. Chegou lá correndo, entrou e quebrou o vaso e derramou perfume. Por quê? Porque ela entendia a essência, a necessidade, olha, a carência de estar perto de Deus. Ela precisava. E a gente, nos dias de hoje, temos esquecido o quanto Deus é importante para a gente. Temos esquecido o quanto precisamos de Deus. João vai dizer nessa narrativa, olha, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se engana a pessoa que pode fazer alguma coisa sem Jesus. Se engana a pessoa que pode fazer alguma coisa sem Deus, sem estar perto. Não adianta você trabalhar, você suar, você dar duro. Não adianta você pegar o seu tempo todo e dedicar somente a sua vida e esquecer que você precisa de uma coisa que é mais importante do que todas as coisas, que é buscar a Deus, que é buscar ao Senhor, é ouvir a palavra do Senhor.
O maior mandamento da Bíblia, o maior mandamento é, olha, o maior mandamento, lá em Marcos 12:30, diz assim, não precisa abrir não, que o maior mandamento é buscar a Deus sobre toda a tua força, todo o teu entendimento. Agora vamos aqui entender o que é força e o que é entendimento. Eu já expliquei aqui várias vezes. Força é quem suspende isso aqui com o dedo. Força é quem resiste. Força é quem suporta. Força é quem ergue um peso e continua com o peso, segurando. Então ela é resistente, é forte. E com todo o seu quê? Pensamento, com toda a sua mente, toda. A gente raciocina e pensa no que é certo. Nós fazemos escolhas. Por isso que diz assim, ó, buscar adorar o Senhor de todo o quê? Amar a Deus de todo o quê? Toda a tua força. O que é coração? Coração é entendimento, é a mente. Quando a gente é inteligente, a gente faz o que Maria fez. A gente decide, a gente faz escolhas, a gente olha o que é mais importante. A gente não fica deixando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, eu vou pegar hoje e vou fazer isso. Não, primeiro faça plano na direção de Deus. Separe o seu dia. Olha, hoje eu vou trabalhar, eu vou fazer assim, mas tal hora eu vou para o culto, tal hora eu vou orar, tal hora eu vou jejuar, tal hora eu vou ler a Bíblia, tal hora eu vou fazer alguma coisa para Jesus, eu vou dar um folheto, tal hora eu vou fazer isso. Separe. E dessas 10 horas sobra para a gente. Olha, Deus só quer da gente 1h30. 1h30. O culto tem quanto tempo? 1h30. 1h30 tem um culto. Você consegue ler um capítulo da Bíblia? Algumas pessoas leem muito bem. Consegue ler um capítulo inteiro em 10 minutos. Eu já demoro mais tempo, porque sou ruim de leitura. Mas tem gente que consegue ler a Bíblia em 10 minutos, um capítulo em 10 minutos. Uma oração de 10 minutos. Para uma pessoa que não consegue levar muito tempo orando, é eficaz. Já é alguma coisa. Mas a pessoa não consegue levar 10 minutos de joelho dobrado, falando com Deus. A pessoa não consegue levantar pela manhã e dizer assim, vou fazer um jejum até 11 horas da manhã. Não consegue, até 11 horas ela não consegue fazer um jejum. Por quê? Porque Deus não está em primeiro plano para ela. Ela está preocupada com o quê? Com o seu pão, com os seus afazeres, com as suas coisas. Ela é a Marta. Ela está vivendo como Marta. Mas a gente vai entender que nós não devemos ser igual a Marta. E Jesus termina dizendo, olha, versículo 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. Olha, quando você escolhe estar com Jesus, ninguém pode tomar isso de você. Ninguém pode tomar a presença de Deus de você. É a única coisa que ninguém pode tomar. Porque quem escolhe estar com Cristo, de maneira nenhuma vai ser lançado fora. Jesus disse assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele diz assim, ele fala que de maneira nenhuma vai lançar as pessoas fora. Vinde a mim como estão. E de maneira nenhuma vai jogar a gente fora. Quando a gente vai até Cristo e a gente dá atenção a Cristo, então de maneira nenhuma perdemos a presença. A pessoa perde a presença quando ela deixa de orar, de vir ao culto, de buscar a Deus. Quando ela começa a se preocupar com as coisas do dia, ela tem 10 horas para se dedicar e ela não escolhe 1 hora por dia para Deus. Então ela faz assim, ela expulsa Deus da vida dela e começa a ficar vazia. Ela vira um sepulcro calhado. Ela vira uma pessoa igual a Marta. Começa a reclamar. Começa a reclamar. Ela começa a achar que o problema de ela não adiantar as tarefas dela é do irmão. Ela tenta conseguir alguma coisa e não consegue e começa a culpar o marido, a mulher, o filho. Começa a culpar as pessoas que estão ao seu redor. Mas o problema está nela, que ela não busca a Deus. O problema está na falta de entrega. O problema está na falta de querer estar diante de Jesus. De querer, porque Marta só chegou perto para reclamar. Quantas pessoas só vêm à igreja para reclamar? Por que a minha vida está assim, Senhor? Por que eu não consigo isso? Por que não dá certo? Por que o meu casamento não dá certo? Por que as coisas não dão certo? Ela só reclama, mas ela não ouve Jesus falar. Ela não senta para ouvir Jesus. Como Maria fez, sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Jesus disse que isso aí ninguém pode tirar dela.
Ninguém pode tirar a fé que está no seu coração. Ninguém pode tirar o amor que está no seu coração quando você dá atenção a Jesus. Ninguém pode tirar Jesus de dentro de você quando você coloca Ele dentro. Quando você abre o seu coração e deixa Jesus entrar. Quando você abre o seu coração. Mas a pergunta é: há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não senta para falar com Deus? Há quanto tempo você não senta para ouvir Jesus falar? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não abre um jejum de santidade? Há quanto tempo você deixou de priorizar a Deus para priorizar as redes sociais, os entretenimentos, as coisas da sua vida ou o seu trabalho? Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo sem buscar a Deus, sem se entregar para Deus, sem estar aos pés dele? Há quanto tempo você tem dedicado mais às coisas do mundo, do dia a dia, do pão, do que a Deus? É tão simples isso. Há quanto tempo você recebeu Jesus na sua casa? Há quanto tempo tem que você recebeu Jesus dentro do seu coração? Você sentiu a presença de Deus como estava buscando? Você conseguiu chorar na presença de Deus? Você conseguiu sentir paz? Há quanto tempo? Há quanto tempo tem que você não tem vontade de estar ao lado de Jesus? As duas estavam diante de Jesus. Todas duas. Tanto Maria como Marta. Mas só uma deu atenção a Jesus. Só uma quis Jesus. Só uma queria estar perto. Mas fica a pergunta. Fica a pergunta. Você é Maria ou Marta? Você é Maria ou Marta? Eu já escolhi quem eu sou. Eu já escolhi quem eu sou. E você? Vai escolher que ser quem? Maria ou Marta? Mas alguém vai dizer: pastor, eu já sou Maria, meu nome é Maria. Maria das Dores, Maria Aparecida. Mas a Maria que está falando aqui é a Maria que se lançou aos pés de Jesus, fez uma renúncia, fez uma escolha, decidiu estar aos pés de Jesus naquele momento. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E é tempo de buscar a Deus. É tempo de estar ouvindo Jesus. É tempo de meditar com Jesus. É tempo de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar, de adorar. É tempo de trazer Jesus para perto. É tempo de fazer a sua casa ser agradável ao ponto de Jesus estar ali. Uma foi repreendida e uma foi elogiada. Quem nós somos? A repreendida ou a elogiada? A que está com a vassoura na mão ou a que está com a palavra na mão? Hã? A que está com o coração ocioso ou que está com o coração regozijando a presença? A que está preocupada com o pão ou a que está dependente de Deus? Porque quem depende de Deus confia nele. Quem somos nós? Maria ou Marta? Quem somos nós? Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Deus não precisa apontar a gente. Deus só precisa convencer a gente que nós estamos errados, que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas por Deus. Nós precisamos disso. Trabalhar é bom, mas tem a hora de trabalhar. Se divertir é bom, é maravilhoso. Deus deixou a diversão para isso. A praia, o cinema, a roça, o rio, as festas, para isso. Mas também disse que nós devemos amar a Deus sobre toda a nossa força, sobre todo o nosso entendimento. Deus tem que estar em primeiro plano em nossa vida. E se Ele está em primeiro plano, quando Jesus vem, a gente senta e ouve. Quando Jesus fala, a gente dá atenção. Quando Jesus chega, visita a gente para e a gente, desfruta da presença de Deus. Quando Jesus chegar no seu coração, aproveite. Não despreze. Não deixe Jesus ir embora sem dar atenção a Ele.
Porque senão você vai ser repreendida e não elogiada. Porque Maria foi elogiada, mas Marta foi repreendida. E nós precisamos não ouvir da boca de Deus a repreensão. Para isso precisamos estar na sua presença. Amém? Quem está entendendo Jesus? Precisamos de um tempo para quem? Para Deus. Mas eu queria orar nessa noite para você que diz assim: ó, pastor, eu a partir de hoje vou dedicar um tempo para Deus. Eu vou separar no meu dia, nas 10 horas que me cabe, eu vou separar no mínimo 1 hora para Deus. Eu vou dar o dízimo da minha hora, dessas 10 horas. Eu vou tirar 1 hora para eu ler a Bíblia, para eu orar. E eu não vou faltar os cultos na igreja. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me esforçar para estar nos cultos. Eu vou me esforçar para 2021 eu me afirmar com Jesus. O ano está acabando. O ano está terminando. E nós não podemos viver do mesmo jeito que nós vivemos esse ano. Porque esse ano foi escasso de estar na casa de Deus. Teve a quarentena. Poucas pessoas conseguiram buscar Deus. Tem tanta gente desviada aí, porque deixou de ir à casa do Senhor, de ouvir a palavra e acabou indo para o mundo. Ontem encontrei uma, ontem à noite, conversando, conversa vai, a menina estava no mundo, não estava mais na igreja. Começou por causa da pandemia, acabou não indo mais. Perdeu a fé, porque deixou de ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando Jesus chegou, ela estava distraída. Então a gente precisa buscar a Deus. Eu vou orar nesta noite, pedindo a Deus que nos dê força para 2021 a gente tenha uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual cheia, uma vida espiritual onde vai ter batismo no Espírito Santo, cura, libertação, transformação de vida, em nome de Jesus, porque dependemos primeiramente da fé para isso. E se a gente não tiver fé, nada vai acontecer. E a fé vem de ouvir. Então vamos plantar a semente do ouvir para que nós venhamos colher a fé. Porque quem planta a fé colhe milagre. Mas para ter a semente da fé precisa ouvir. Amém? Vamos orar? Quem está feliz aqui? Amém. Quem vai botar em prática essa palavra? Oi, o feliz foi mais bonito do que eu. Quem vai botar em prática essa palavra? Amém. Separe um tempo para Deus. Quem vai separar um tempo para Deus a partir de hoje? Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos e comece junto comigo a orar, pedindo a Deus que lhe dê forças para você deixar de estar preocupado e separar um tempo para Deus. Não seja Marta, seja Maria. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me alegro, Pai, quando o Senhor traz algo para edificar a tua igreja. O Senhor não fala só com ele, o Senhor fala comigo. O Senhor tem primeiramente falado comigo, Pai. Quando eu ouvi aquela palavra, há quanto tempo o Senhor me levou a pensar em Marta. Há quanto tempo nós não damos a Deus 1 hora da nossa vida? Há quanto tempo nós não damos a Deus, Pai, ao Senhor, Pai? Há quanto tempo não temos um momento contigo? Há quanto tempo não sentimos a tua presença? Há quanto tempo nós não adoramos como adoradores, só cantamos? Há quanto tempo nós não dedicamos alguns momentos para falar contigo? Sendo que a tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar, ou seja, falar contigo o dia inteiro, sem parar. Mas o Senhor ainda nos tolera na nossa pouca dedicação. E eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que a preocupação me tira do Espírito, a preocupação me tira da presença, a preocupação me tira de ter uma comunhão contigo, a preocupação me tira de levantar na madrugada para buscar o Senhor, a preocupação me tira do jejum, da oração, da leitura. Pai, não deixa a gente ser enganado, não.
Não deixa a gente se enganar pelo nosso coração. Ele é sempre enganoso. Sempre vai nos levar, nos distrair. Sempre vai fazer isso. É como uma isca no anzol. O peixe morre pela boca, segundo o ditado dos homens. A vontade de comer, de se alimentar é tão grande que acaba não pensando que há um risco nisso. Que há um risco. Que a queda é iminente. Que a falência espiritual é iminente. Que a morte espiritual é iminente. Se a gente não estiver aos teus pés, ouvindo a tua palavra, Pai. Espírito Santo, cuida da gente, Pai. Mostra pra gente, Deus, como te buscar, como te agradar. Nós não queremos ser repreendidos. Nós não queremos ser chamados de Marta. Nós não queremos que o Senhor chegue para cada um da gente e diga: Cristiano, Cristiano. Ah, meu Pai, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir que eu escolhi a melhor parte e isso ninguém pode tirar de mim. Comece a falar: Senhor, eu preciso. Comece a orar, comece a falar: não dependa de mim. Deus falou no seu coração, agora somente obedeça. Pai, ajuda eles, Pai. Ajuda eles, Senhor, a conseguir estar na tua presença.